Seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários. E hoje é dia de Sem Filtro especial com o tema Setembro Amarelo. Fazem parte dessa conversa Marcelo Soares Costa, terapeuta e especialista em saúde mental, Evelyn Lindholm, psicoterapeuta, e Aline Branco, psicóloga. Bom, eu vou começar falando que um estudo da Organização Pan-Americana da Saúde apontou os determinantes sociais de mortes por suicídio entre 2000 e 2019. Quando são homens, estão associados ao uso de álcool e outras substâncias e ao homicídio. Já entre mulheres, o risco foi associado à desigualdade educacional e o desemprego entra aí na motivação de ambos. Vemos aqui fatores sociais, econômicos, também o uso de álcool e drogas. Mas eu pergunto, tem uma causa principal ou determinante? Ou cada caso é um caso? Bom, eu agradeço aqui a participação de todos. Vamos começar, por favor? Olá, é um prazer imenso estar aqui hoje, né? E quando a gente fala da campanha do Setembro Amarelo, nós precisamos reforçar, estimular, conscientizar, né, que é um problema nosso. Então, assim, por isso que a campanha ela traz muito, se precisar, peça ajuda, se fale sobre as suas dores, sobre as suas emoções. Nós somos movidos às emoções. Então, assim, em qual momento reconhecer, quando algo não vai bem, a quem buscar, né? Existe sim dentro das escolas, existe dentro do CAPES, existe dentro do CRAS também, existe essa rede de suporte. Então, assim, às vezes é um caso ali que foi identificado e para que a gente possa ajudar o indivíduo, a gente precisa falar sobre o Setembro Amarelo, sim, falar sobre a campanha, fazer com que as pessoas, né, cometam talvez aí o suicídio ou a pessoa vá adoecer. A gente entende que o indivíduo ele já vem num processo de adoecimento, de sofrimento intenso, né, onde pode chegar assim, né, ao suicídio. Então hoje é um alerta para a população, né, quanto mais nós falarmos, quanto mais a gente trabalhar com a promoção e o bem-estar da saúde mental, seja na escola, dentro dos lares, né, dentro das empresas, dos hospitais, mais a gente vai chegar a um momento de poder respirar um pouco mais tranquilo e saber que a sociedade ela está consciente, né, e buscando a ajuda sempre que for necessário. Até porque a gente não pode ignorar a informação, né? E muitas das vezes a gente tem vários tabus que estão vinculados ao suicídio. Essa ideia de do nada cometeu suicídio, do nada aconteceu. Foi muito corajoso. Né? Isso não é de maneira alguma verdade, né? E aí a gente costuma pensar que quem comete suicídio é porque foi covarde, né? Desistiu, né? Não lutou mais. E aí quem fica vai para aquele lugar de o que eu poderia ter feito, sim, né? Mas muitas das vezes esse lugar de o que poderia ter feito começa nesse lugar aqui. Começa sim, no debate, começa no a gente conscientizar, começa no a gente parar de achar que o suicídio é uma coisa que não pode ser dita, porque se for dita vai ser estimulada. Na verdade, no momento em que a gente obtém informação, a gente evita muita coisa. Eu costumo muito dizer isso, que a gente ensina os filhos a olhar para os dois lados de atravessar a rua, mas a gente não ensina eles a lidar com as emoções. A gente não ensina eles a se enxergar, a se entender, a se questionar sobre determinadas coisas. Nós, pais, muitas das vezes não aprendemos a lidar sim, com as nossas emoções, e aí quando o outro vem nos trazer emoções, é tão bonitinho dizer, mas você sentir, você fala para o seu pai e para sua mãe. Isso não é uma realidade. Isso está de longe ser uma coisa comum, muito pelo contrário. Os adolescentes, muitas das vezes, principalmente os adolescentes, confiam só um no outro, né, para falar sobre as emoções. Por quê? Porque lá atrás ele já foi aquela criança que quando chorava era mandada para o quarto, quando expressava raiva, mandava ficar calado. Então, se ele era essa criancinha pequenininha que era ensinada a reprimir emoções, ele vai ser o adolescente que vai reprimir as emoções. Ele vai ser o adolescente que vai passar horas dentro do quarto. Ele vai ser o adolescente que vai passar horas em entretenimento na rede social, no YouTube, nas redes sociais como um todo. Por quê?
porque é o lugar dele ali de lidar com as coisas dele, né? E que sempre foi ensinado que era para ser desse jeito, né? A gente gosta de dizer que a questão do suicídio, né, na psiquiatria ela é multifatorial. Não tem como você, inclusive quando coloca nos dados que está ligado demais ao uso e abuso de drogas, eu gosto de dizer assim, que nem o uso e abuso de drogas tem um fator, vamos dizer, patológico. Porque às vezes culmina quadros de depressão, quadros de bipolaridade, de ansiedade. A droga não é um problema, a droga é consequência. É a consequência. Eu gosto sempre, quando eu vou também trabalhar com CAPs dentro de escolas, para a gente quebrar um pouquinho esses paradigmas de drogas, né? Porque a droga mais complicada do mundo é o álcool e a lícita. Onde está discutindo uma maconha ou um canabidiol que estão se usando. O álcool está liberado, mata todo dia não sei quantas pessoas no trânsito, não sei quantas pessoas são estupradas por pai alcoólatra. Existe uma propaganda que incentiva. Inclusive na Copa do Mundo que teve no Brasil, era proibido o consumo de álcool nos estádios. Reverteram a lei e conseguiram liberar o álcool lá dentro. Ou seja, a gente tem um agravo muito grande com o uso de substâncias, isso empurrado pelo álcool. Agora, o álcool e as drogas, sim, é um fator que muitas vezes precipita o suicídio. O que se observa dentro de estudo, desde a época que eu fiz residência lá em São Paulo, no IML, é que pessoas que tentaram contra a sua própria vida tinham realmente drogas no seu sangue, ou consumiram muito nos últimos períodos, como uma forma, talvez, até de criar aquela falsa coragem. De silenciar e de encorajar, né? Porque a gente tem as duas coisas. A gente tem a bebida alcoólica como um lugar de deixa eu acalmar minhas emoções aqui, né? Então, assim, deixa eu só ser a expressão, porque o alcoolismo, o álcool, ele basicamente só tira ali o teu pré-frontal, né? O pré-frontal fica inibido, que é aquele que nos coloca em emoções mais regulares, né? Agrava, por exemplo, se a pessoa tiver em depressão, ele é uma droga depressora, provoca ainda mais depressão. Exatamente. Porque a famosa válvula de escape, né? Sim, gente, o café é depressor, gente. A gente não fala sobre isso, né? Mas o café é depressor. O café, ele te dá um pico de adrenalina, quando ele chega lá em cima, ele te deprime. Por isso que se precisa de mais. Por isso que a pessoa quer mais. São vários cafezinhos por dia. Né? O que eu estou vendo aqui na fala de vocês é que, claro que obviamente a base ali, a orientação na base é fundamental. É isso, desde criança, não só, a gente conversava aqui anteriormente, o pai não pode terceirizar isso para um psicólogo, para um psicoterapeuta, para ninguém, né? Tem que começar em casa, tem que ser falado também na escola. Como é que vocês analisam isso? Eu trabalho dentro de escolas, então assim, durante a pandemia e nesse pós-pandemia, que a gente precisa trazer a pandemia como um gatilho que muitas pessoas desenvolveram ao longo da pandemia, doenças mentais. Então, assim, hoje as escolas, elas trabalham com programa socioemocional. O que é esse programa? Né? São materiais que são usados, físicos e material digital, mas é onde a gente consegue, através do programa socioemocional, trazer a família para dentro da escola. Né? Esse programa ele é sequenciado, é um material sequenciado, assim como o da matemática, o da literatura, e ali a gente vai trabalhar as habilidades socioemocionais. Quando a gente fala de emoções, a gente fala de autoconhecimento, né? E que sempre também foi tido como um tabu, né? A questão do preconceito com a autoajuda, com o profissional da psicologia, da psiquiatria. Então, hoje o programa socioemocional dentro das escolas é desde a educação infantil, porque a gente entende que eu preciso trabalhar a empatia no indivíduo desde sempre. O que a gente precisa fazer com a criança? Treinar, né? Então, assim, a gente treina a família, a gente treina a criança e a escola ela está o tempo todo nesse manejo. Então, é fundamental que hoje as escolas, de fato, façam a implementação de programa socioemocional para que a gente trabalhe as habilidades socioemocionais. Teremos indivíduos mais saudáveis emocionalmente. Agora que a gente fala também a questão de que, como você falou há pouco, que o pai não foi trabalhado emocionalmente, como é que ele vai fazer isso com os filhos? De maneira alguma, porque na verdade a gente vem de uma educação do silêncio, né? O silêncio e a obediência cega. E ela vinha muitas das vezes com violência e coerção. Então, se a gente tem isso dentro dessa dinâmica familiar e que veio lá dos
pais dos meus pais, dos avós dos meus pais, e vem aí, né, como uma herança genética aí, mas não é comportamental. É o comportamento dentro das casas que elas vão transbordando questões, que aí a gente vê literalmente pais que não lidam com suas emoções e muito menos vão lidar com as emoções dos filhos. A gente vai ver quando é falado dentro das escolas, por exemplo, como abuso sexual mesmo. Quando a gente vai falar dentro das escolas, é que alguém vai dizer para a professora, mas meu tio, mais meu primo, mais meu pai, mais minha mãe, e aí que ele vai trazer algumas questões de intimidade ali, mas que ele nunca nem tinha ouvido falar que aquilo ali era um limite a ser estabelecido. E aí quando a gente fala de emoções, isso é mais limite ainda. Por quê? Porque parece que a função da criança é obedecer, né? E obedecer cegamente, quietinha, se chorar vai para o quarto, chorar no quarto, se irritar, tá com algum problema, então eu vou levar ali para o psicólogo, para o terapeuta, eu vou reclamar na escola, eu vou fazer alguma coisa para que seja resolvido e eu não precise me resolver. Então eu, como indivíduo, não me resolvo e eu quero que aquela criança fique lá. Por exemplo, nós adultos, se a gente for sentar numa recepção de qualquer lugar, nós ficamos o quê? No celular. Quando não tinha celular, a gente puxava papo com a pessoa do lado. Sim. Mas dificilmente ficávamos assim, ó, paradinhos, sentadinhos, né? De forma bem robótica. Mas a gente quer que a criança faça isso. A gente quer que a criança fique sentadinha, quietinha. E aí, como que eu, que quero que essa criança se comporte de uma maneira como um adultozinho comportado, se ele tem que se comportar assim, ele tem que se relacionar com as suas próprias emoções assim também. Sim. Então, a vontade dele, a vontade do brincar, a naturalidade do verbalizar, a naturalidade do se comportar de forma inesperada, porque isso é da criança. Sim. A naturalidade do sentir determinadas emoções é reprimida desde essa fase. Então, se reprimida reprimida permanecerá. E aí as coisas vão se estender. De que forma elas se estendem? Nos transtornos, nos problemas de socialização, nas questões da automutilação, que muitas das vezes a gente pensa suicídio, lá é o último lugar. Mas aquela criança já está se cortando, ó, já faz um tempo. São indícios, né? Já está sendo agressiva com os amiguinhos, já está respondendo, já está fazendo uma série de coisas. Muda o apetite, muda o comportamento, muda a socialização, muda tudo isso. E a gente não enxerga, a gente vai para aquele lugar, leva a criança e diz assim, ó, resolve aí para mim. Sim. E aí eu não tenho que me resolver? A gente acaba transferindo, né, a demanda, de repente é para a escola, mas o problema não é na escola, né? Esse lá que precisa de mais ajuste, é o pai e a mãe chegar junto mesmo, dialogar, né? E essa negligência aí está levando ao que está acontecendo agora, a uma sobrecarga dos serviços de saúde, tanto da rede privada, como aqui eu estou representando um órgão que é estadual, referência na parte de dependência química, a rede pública. Sim. Aonde é que se vai colocar esse tanto de gente adoecido, porque a doença mental, eu digo para meus pacientes, tanto do consultório particular como do SUS, ela não surge no estalar de dedos, não. Ela vem acumulando, é como aquele baldezinho que vai caindo uma gota d'água, chega no final do dia, ele está cheio e transborda, e aí transbordou esse problema. Outro problema grave, não temos, eu fico muito feliz quando eu vejo escolas da rede privada já com programas educacionais da parte de saúde mental. E quando eu falo em saúde mental, eu não estou falando da minha área, da psiquiatria para doenças. Eu falo de saúde mesmo. Saúde é diferente de doença. Tratar doença já é o problema que já está instalado. E se eu for colocar aqui para a população, 90% das doenças mentais nem cura tem. Tu vai apenas controlá-la. Então é melhor você evitar. Né? E como é que você evita? Cuidando da saúde emocional deles. Eu também tenho observado na rede pública, a rede estadual, por exemplo, que a gente está mais perto com as nossas palestras, que nós levamos para lá. Os professores estão muito preocupados, os diretores, com essa questão da saúde emocional. E têm feito programas que envolvam a parte também de conscientização com o meio ambiente, e conscientização também com a saúde mental. E a gente, nesses pontos, somos chamados. Inclusive, eu digo, não adianta só ir levar uma palestra uma vez por mês. Não. Tem que ter uma coisa, como matemática dentro da escola, tem que ter saúde mental dentro da escola. Sim. Como na minha época tinha a educação... moral e cívica. Não estou dizendo que tem que ser nesse mesmo meandro, que tudo evolui na vida, né? Mas que tem que ter algo, porque a nossa sociedade está ficando doente. E não tem. Se você for ver. Uma orientação, né? Uma orientação. E outra coisa, se você for ver
Hoje, uma criança de 15 anos em surto, você vai internar ela onde? Sim. Não tem onde internar. Nem na rede privada. Não tem. Nem na rede privada. Nem que você tenha rios de dinheiro. Não importa. Você vai botar no meio de adultos em uma clínica particular. Exatamente. Tudo bem. Eu não vou dizer nome de clínica, a gente vai fazer propaganda de clínicas psiquiátricas. Mas você não vai ter um lugar específico. Não. Ou seja, não se preocupam com nossa juventude. Sim. Não se preocupam com a formação, com a educação básica. Educação não é só cultural, não. É educação de saúde mental, social, comportamental. E aí tá aí o problema. A gente vê que essa construção é bem importante, né? Então é um caminho para prevenir a doença, não só tratar a doença, né? E depois da doença também tem um lugar onde colocar. É isso. Com essa reflexão a gente termina aqui esse primeiro bloco, mas é um breve intervalo, a gente volta já. E já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje o Sem Filtro é especial sobre Setembro Amarelo. Estou recebendo aqui Marcelo Soares Costa, terapeuta especialista em saúde mental, Evelyn Lindholm, psicoterapeuta, e Aline Branco, psicóloga. Não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, a Associação Brasileira de Psiquiatria tem uma estimativa de que 96,8% dos casos têm relação a transtornos mentais, sendo que a depressão é a doença número 1 quando se trata de ligação com as mortes por suicídio. Eu pergunto quais os principais fatores que levam a essas doenças. A gente já começou a pincelar um pouco, né, doutor Marcelo? Por favor. Quando coloca a depressão, é o fim da linha, né? Antes da pessoa chegar a ter a depressão, ela passa por inúmeros processos de adoecimento mental, que vem desde a ansiedade, aquela pessoa ela tem uma irritabilidade, uma insônia, ela tem uma série de sintomas que, infelizmente, ela não consegue observar. Essa observância tem que se fazer pela família, muitas das vezes, que a gente tem que entrar nesse confronto aí com a rede de apoio. Não tem como você tratar a saúde mental sem rede de apoio. Pode ser no serviço, pode ser no ambiente do esporte, pode ser no ambiente do trabalho. Então essa pessoa não observa, vai ter esse sofrimento mental no decorrer de muitos anos. Quando ela vai ali, ela vai no seu psiquiatra, ela quer o remédio para resolver o problema, esse remédio não existe, né? Esse remédio ele é utópico, é uma fantasia. Você vai ter um remédio que ameniza um pouco os sintomas, mas que para você mudar o seu comportamento, você tem que mudar o seu estilo de vida, né? Você começar a fazer atividade física, uma alimentação saudável. Hoje não se fala em medicina mais especialidade, mas sim integrativa. Você não vê a pessoa que não tem essa capacidade de ter esse autoconhecimento, essa capacidade de refletir sobre sua vida. Você, infelizmente, vai ter a pessoa que vai chegar na depressão, e da depressão, eu digo que a fratura exposta é o suicídio, né? Mas ali já teve um caminho muito longo. Lógico, como eu disse, tem fatores que são multifatorial, então também tem a questão genética. Eu já atendi no Hospital Nina Rodrigues famílias todas de suicidas, né? E essas famílias, quando tem esse potencial, assim como o câncer, né? Interessante, o câncer, quando a pessoa tem câncer na família, todo mundo busca fazer PET scan todo ano, mas tu tem casos de depressão na família, tem esquizofrenia, mas ninguém busca terapeutas, ninguém busca... Tem medo de ter. Mas eu tenho medo de ter esquizofrenia, porque meu tio é esquizofrênico. E o que ela tá fazendo? Mas o que ela está fazendo? Absolutamente nada. Tem uma palestra que eu dou que o tema da palestra é da ansiedade ao suicídio. Pronto. Porque quando a gente pensa no suicídio, a gente não pode pensar nesse lugar assim de momento único e exclusivo. Um dia a pessoa se chateou com o namorado e se jogou da janela. Não. Ela vem de um quadro de ansiedade que traz para ela crises de pânico, e aí assim, a gente pode pensar em anos disso, tá? A gente tem anos de ansiedade, várias e várias crises, às vezes semanais de pânico. Depois disso a gente começa com um lugar de evitação, que aí a gente vai evitar ir para tal lugar, falar com tal pessoa, ir para o trabalho, vai evitar ter determinadas responsabilidades, vai evitar estar em determinados ambientes, e a gente vai se restringindo, porque a depressão é esse lugar que vai completo, que vai te selando ali, né? Você vai literalmente entrando ali num casulo. E aí o aprendizado que vem disso para o cérebro é: se eu estou sempre em risco, o que eu posso fazer para sair do risco? Se eu estiver morto, eu não estou em risco. Sim. Então é um aprendizado. E aí, como ele falou, a perspectiva de se eu tenho dentro da minha família
pessoas que já cometeram suicídio, isso também serve de aprendizado. Do mesmo jeito como eu aprendo a caminhar olhando para as outras pessoas caminhando em volta de mim, alguém me incentivando a caminhar, eu também aprendo sobre suicídio dentro desse mesmo ambiente familiar, onde eu já tenho ali um tio que cometeu suicídio, às vezes eu tenho uma mãe ou um pai que cometeu suicídio, às vezes eu até vi isso acontecer. Isso serve de aprendizado comportamental. Então eu vi ali a minha mãe o tempo todo tomando remédio para dor de cabeça, bebendo, tomando remédio para dormir e não sei o que, ela fazia isso todo santo dia. Um dia ela tentou silenciar de todas as formas possíveis, um dia minha mãe se matou. Aí eu cresço com a perspectiva de que o que resolveu as dores da minha mãe? Beber. Junto com isso, os remédios de uso controlado, que a gente usa um para acordar de manhã, outro para ficar feliz durante o dia, outro para não ter ansiedade, outro para dormir à noite, e tudo isso concomitante sem nenhum tipo de suporte emocional. É só o lugar de eu quero que meu corpo funcione. E dentro, ainda é incentivado. E se estiver funcionando, gente, vocês já viram o celular? Nosso celular, por exemplo, quando ele falha, a gente só reinicia e bota ele para funcionar, não é? A gente vai lá fechar as abas, a gente vai lá limpar a mensagem, a gente vai lá para reconfigurar ele e atualizar. Muitas das vezes não, a gente quer que ele funcione. A gente só manda para assistência quando ele para de funcionar. E é assim que a gente se comporta com a gente. A gente só para quando a gente está disfuncional, de maneira plena. Então eu não consigo levantar da cama. Eu não consigo ir para o trabalho. Eu já tive pacientes que acordavam com um grau de ansiedade tão severa que acordavam vomitando porque tinha um compromisso de tarde. E aí você só trata quando para. E não é esse lugar. Quando você perceber mudanças comportamentais, mudança de sono, mudança de apetite, mudanças de humor, quando você vê que você está ficando mais explosivo, está ficando mais retraído, está ficando mais sem emoções, está ficando mais apático, tudo isso são sintomas que você deve buscar tratamento. E não é a ideia do um remédio aqui que vai me fazer dormir, um remédio que vai me fazer funcionar. Não. Eu preciso, junto com o remédio, que muitas das vezes a gente vai ter pacientes, tenho certeza que já atendeu pacientes assim, de você atender e você dizer, essa pessoa, ela não vai conseguir nem buscar tratamento se ela não tiver com essa ansiedade um pouco mais controlada. Ela não vai conseguir nem começar uma atividade física, nem mudar a alimentação, nem mudar os hábitos, e muitas das vezes também nem vai estar pronta para dinamizar as relações dele. Porque lembrando, a gente também se intoxica com as relações que a gente tem. Então, se a gente não tratar todas essas coisas, a gente não vai estar tratando nada. E nós estamos falando o tempo todo que é de reconhecer as emoções, tratá-las, e é o que é autocuidado, autoamor, que vem a autoestima, que são os autos que eu trago. Né? A gente precisa valorizar, dar importância. Se é alguém na família, você já tem uma predisposição, a gente sabe dentro, né, Marcelo, para reforçar que, assim, se tem um caso na família, investigue. Como ela trouxe os sintomas, a sintomatologia, ninguém chega às vias de fato de chegar a um suicídio, foi do nada, como a Evelyn trouxe, acabou o namoro, eu vou lá e eu me jogo. Não é assim. Há um processo de adoecimento. A gente precisa, falando da campanha Setembro Amarelo, que nem toda pessoa que tira a própria vida, ela vai deixar uma carta se despedindo. Sim. A campanha traz aquele jovem lá nos Estados Unidos, né, que é o Mike M, com 27 anos, né, ele tirou a própria vida. Então é onde surgiu a necessidade de mostrar ao mundo, porque é uma campanha mundial, que falar sobre o assunto vai trazer também, a gente vai salvar vidas, né? A gente vai poder acolher essas pessoas que estão em pleno sofrimento. Então, assim, é autoajuda, é autocuidado, autoamor, todos os autos, né, que a gente realmente precisa trabalhar durante a nossa vida. Eu vejo essa questão do falar e me ocorreu agora a questão das redes sociais, né? Como é que vocês analisam para o bem e para o mal? A rede social, ela ajuda ou ela empurra para o outro lado? Eu acho que ela isola. A gente acha que a rede social nos expande, mas eu acho que a rede social nos isola.
Por que ela nos isola? Eu posso muito bem utilizar a minha rede social, como inclusive alguns influenciadores até verbalizam. Eu era uma pessoa muito tímida, eu não tinha amigos, eu não tinha ninguém. Eu comecei a falar na rede social para eu literalmente ter alguém que me ouvisse. Esse é um ponto. Mas geralmente não é esse o ponto. Geralmente a gente está na rede social para silenciar os tédios da vida, silenciar a nossa falta de interação com as pessoas reais, a nossa falta de interação dentro de dinâmicas sociais que nos possibilitem um crescimento. Muitas das vezes isso entorpece a gente no sentido de a gente achar que está absorvendo muito conhecimento. Por quê? Porque a gente está passando ali e cada quadradinho daquele ali é uma informação. Então a gente sente que está se informando. A gente não sente que a gente está fazendo algo vazio. E para a endorfina é maravilhoso, né? Porque vai lá alimentando a endorfina, dá uma sensação de bem-estar, aí você posta uma foto, aí a gente vê adolescentes que se exibem cada vez mais na rede social para poder ter mais likes, e likes é amor, né? A representação do que é amor é a quantidade de likes, é a quantidade de seguidores. Você é importante se você tiver muitos seguidores, você não é importante se não estiver. E aí você se torna famoso ou não baseado nisso. Existe uma ideia por trás disso que é do enriquecimento também. O influenciador é rico, consegue tudo que quer, vai para o restaurante e ganha comida só porque ele tem muito seguidor. Então tem um negócio que está muito envolvido nisso tudo, mas você vai ver pessoas que não estão vivendo. Você vai ver pessoas que estão o tempo todo ali dentro da rede social, muitas das vezes se hiper exibindo. Mas quantas vezes vocês não já foram num restaurante, tem um casal no restaurante, os dois cada um no seu celular, e eles estão literalmente em público, mas eles não estão um com o outro. Conectados. E muitas das vezes eu já vi isso no restaurante, assim, isso para mim é um negócio... Tu colocaste uma coisa importantíssima aí. A maioria desses influenciadores digitais, qual é a principal doença que afeta eles? Quando a gente observa... surgiu um desses aí na televisão. É o que? A depressão. A depressão. Por quê? Ela falou certinho. A endorfina, serotonina e dopamina. Esses neurotransmissorezinhos que a gente chama do bem, que traz felicidade, eles são liberados não é só com remédio, não. Não. Porque existem os recaptadores, os antidepressivos. Até se você correr demais uma maratona, você libera. Inclusive, eu tenho um paciente, vocês terem noção aí em casa, como tudo na vida, eu digo que não é nem isso, nem aquilo, é o equilíbrio. Sim. O cara que corre demais, a gente tem, por exemplo, um maratonista, que ele é um cara saudável. Não. Eu tenho um paciente meu que está todo lesionado, ele está mutilado. Mas ele não consegue ficar sem correr, porque ele precisa do prazer da corrida. O cara não aguenta mais, o corpo dele, ele tem 50 anos, mas parece que tem 80. Envelhecido, o sol, mas não consegue parar. Por quê? O desequilíbrio. Redes sociais. Se você não tiver todo o tempo se monitorando, o celular ele grava quanto tempo você passou no Instagram. É bom você olhar aquilo. Porque aquilo é um transtorno grave. Meu celular, os aplicadores têm... Eu também tenho. O tempo. Monitoramento de tempo. Dizer. Monitoramento a ponto de bloquear o aplicativo. Mas tá melhor. Não, e o meu não é nem por vício, é para evitar o vício. Tá certinho. Entende? Então, para crianças e adolescentes, melhor ainda. Isso, a escola tu deve ver muito isso, né? Porque é uma dependência da tela. Não adianta. A gente vai ver a vida que a gente vê na internet, vamos comparar, vão ficar depressiva. É tudo muito e nem bom, aqueles que mostram na internet tem aquela vida nem um terço. É tipo, que era a grama do vizinho é melhor, né? É o que eu ia dizer do jantar, que com certeza vocês já viram. A pessoa aqui no jantar, tá um do lado do outro, estão cada um olhando seu celular e diz assim, amor, vamos tirar uma foto. Tira, feliz, sorri e faz assim, ó. É o que a gente já postou no é o casal do Instagram, é o pai do Instagram, é a mãe do Instagram. Né? Aí você vai olhar na rede social, estão felizes, porque estão jantando juntos, e lá está uma declaração de amor eterno, e você viu ao vivo que a dinâmica desse casal não é assim. 2 meses depois se separam. Gente, não estão mais lá. Rapaz, mas ele postou mas eles não estavam aqui numa viagem, aqui não estavam se amando. Porque não estavam. É um recorte. E por que eu digo que isola? É justamente porque, do que você disse, a grama do vizinho é mais verde, mas porque a gente está vendo pelo recorte. Então é claro que vai ser mais verde. Eu estou vendo ali superficialmente. Às vezes aquela grama ali é toda artificial e eu estou lá achando que é a grama mais bonita do mundo, mas não é. E assim, sobre a rede social, né, que é o que vocês trouxeram, mas assim, por exemplo... Eu acho muito interessante a ferramenta, desde que você saiba usá-la.
Quando eu estou falando de crianças e adolescentes, a gente precisa levar à risca a fiscalização. Tem algumas plataformas também que, dependendo da idade da criança, não serve para ela. Tem os riscos, né, por detrás dessa ferramenta. É muito bom para nós adultos, que até nós adultos, se não nos policiarmos, a gente passa horas e horas só passando o dedo, né? E aí a gente poderia estar fazendo outras coisas. Então imagina uma criança em plena formação, um adolescente com as suas responsabilidades, que ele passa 11 horas, que eu já tive casos de alunos que passam 11, 12 horas ou mais hiperconectados, né? E aí o Marcelo pode até nos dizer a questão mesmo neural, e gera vício, gente. Vício, né? Então é o comportamento, mas a gente tem outras problemáticas que vão além do comportamento e da saúde mental, né? Então assim, hoje a Sociedade Brasileira de Pediatria tem falado muito sobre isso, porque eu estou falando de saúde mental, eu não estou falando só da rede social, do uso das telas, eu estou falando da saúde emocional das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, está em risco. A gente precisa fazer algo agora, enquanto há tempo, né? Teve uma campanha do Janeiro Branco que foi saúde mental enquanto há tempo, né? Então, o tempo é agora. É agora, sempre vai ser agora. A gente está vendo aqui que o importante é estar conectado sim, mas conectado offline, né? As conexões interpessoais e ao vivo e em cores, né? Então, com isso a gente termina esse segundo bloco e daqui a pouco a gente volta para finalizar o programa. Bom, estamos de volta. Este já é o último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com Marcelo Soares Costa, terapeuta e especialista em saúde mental, Evelyn Lindholm, psicoterapeuta, e Aline Branco, psicóloga. Bom, eu começo esse bloco perguntando, tem uma hora certa para procurar um profissional de saúde? Parou de ter qualidade de vida, parou de ter dinâmicas diárias de maneira... não é tranquila, que assim, quando eu falo tranquila, fica parecendo que a pessoa tem que estar lá o tempo todo assim fazendo um movimento de yoga, não é isso. Mas parou de fazer as coisas de uma forma que você consiga ter qualidade de vida e não esteja restringindo ou atrapalhando aquilo que você tem como função ou objetivo, ou algo que tem ali, faça parte da sua realidade para fazer, é o momento de você buscar ajuda. Então assim, eu comecei... mudou o meu humor, mudou o meu apetite, mudou a forma como eu me relaciono comigo, eu comecei a ser muito autocrítica, hiperperfeccionista, eu comecei a ter um padrão de automutilação que não necessariamente é apenas o se cortar, mas o se verbalizar coisas muito negativas o tempo todo, se eu fico o tempo todo idealizando cenários catastróficos, se eu estou aqui conversando com você e de repente me vem na cabeça assim, e se uma luminária dessa cair na minha cabeça, o que vai acontecer? São pensamentos intrusivos, e se isso acontece de maneira recorrente, se de repente você começa a ter aqui, está conversando aqui, de repente você começa a sentir que você está sentindo falta de ar, o coração está acelerando, dor de cabeça, dores musculares sem atividade física, tudo isso é sinal de saúde mental. A gente pensa que não, mas isso está tudo correlacionado. Quando eu já tive um mecanismo que eu sempre faço quando eu dou palestra, eu digo assim, gente, quantas pessoas aqui já passaram com dor de cabeça de mais de 2 ou 3 dias e ignoraram? A maior parte levanta a mão. Quantos já passaram aqui com mais de 2 ou 3 dias com dores musculares sem fazer esforço físico e ignoraram? Quantas pessoas já sentiram pulsação ou batimento cardíaco acelerado sem ter feito uma corrida, uma caminhada rápida, sem nada disso e também ignoraram? Se você for perguntar, tem uma série de sintomas funcionais e físicos que aparecem no dia a dia, a gente diz assim, não, eu vou dormir amanhã, passou. E nisso, amanhã não passou, depois de amanhã não passou, e é nesse momento que você tem que procurar ajuda. A gente acaba negligenciando, né, algo que você está sentindo, que você não está bem, mas você acaba, eu deixo para amanhã, depois eu faço aquele check-up, depois eu me cuido. Às vezes prioriza outras coisas, a gente coloca à frente outras coisas que talvez naquele momento são desnecessárias, porque a nossa saúde é o nosso bem maior, a saúde física,
Não tem como falar em saúde física se eu não tiver uma saúde mental em dias, né? Então, assim, o nosso equilíbrio, às vezes os meus alunos, no caso, eles falam, tia, mas eu tô sentindo aqui, e coloca em cima do, né, do coração. E eu falo, não, gente, tudo, o nosso equilíbrio todo, o nosso eixo tá aqui. Então, assim, quando buscar um profissional, eu queria deixar essa orientação para os pais, né? Então, assim, meu público são os pais, os alunos, que a criança, ela demonstra, ela mostra, né? Ela muda o comportamento, o filho ou a filha pode mudar o comportamento, uma recusa de ir para o espaço escolar, a insônia, a alimentação, ou passou a comer muito, ou já não se alimenta bem, né? Então, se aquela perda de peso significativa ou excesso do peso, aquele filho que está mais recluso, só fica dentro do quarto, só fica nas telas, né? Então, assim, observar um pouco mais os filhos, as crianças, né? E a escola também, quando ela percebe, ela chama imediatamente a família. Eu chamo as famílias, olha, algo não vai bem, é um choro intenso, sem motivo aparente, né? Então são sinais, a gente precisa estar atento a esses sinais e dar valor a esses sinais, buscando a ajuda de um especialista. É importante tudo isso que foi dito, inclusive a questão realmente de estar atento ao outro. Isso. Eu acho que é isso que está faltando, a gente está muito conectado com o que não existe, o que é artificial, o que é internet, o que isola, você colocou bem, e esqueceu o seu companheiro de trabalho do lado, esqueceu o seu filho. Filho é pior ainda, né? Que o que nasceu de você. Imagine o seu colega de serviço, ninguém olha mais para o lado. Resultado, dificilmente as pessoas com transtornos mentais, principalmente nas suas fases que mais precisaria de ajuda, que é inicial. Por que é inicial? Porque quando está grave, aí já é paliativos, né? Então, na inicial, a pessoa não se reconhece. É o descobrir um nódulo ou uma metástase, né? Justamente. Então, se a pessoa não vai se reconhecer, porque isso é característica do diagnóstico dentro da saúde mental, não se reconhece doente, a rede de apoio é que tem que reconhecer. Então, vamos ter mais empatia, um olhar mais empático com o seu amigo, com o seu colega de trabalho, oferecer o seu ouvido, lógico. Existe psicólogo profissional mas você pode fazer a primeira escuta para poder fazer com que ele vá até o profissional. Porque às vezes não tem incentivar. Né? Esse é o nosso papel. Aí eu não falo nem como especialista ou como diretor de hospital, nada disso. Eu falo como pessoa, como cristão, como cidadão, como um ser humano que acredita que a gente tem que ter um olhar humano, porque nós somos humanos. Eu ainda dizia muito, quando a gente começou a gerir o hospital, Nina Rodrigues, que tinha que fazer humanização das funcionárias. Eu falei, rapaz, que humanizar funcionário, mas que loucura, eu tô mais louco que os próprios pacientes, como eu dizia. Somos humanos. Nós somos humanos, nós temos aqui a fazer esses humanos se atentarem para que eles estão se desumanizando. Então não podemos, nós temos que começar a ter, aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Espiritualidade não é católico, não é cristão, não é candomblé, nada disso. É você ter um olhar realmente sensível para o outro. Se a gente fizer isso, melhora muito nossa convivência aqui na Terra. Mesmo, né? Eu falava há pouco a questão a pessoa hoje em dia toma um remédio para dormir, toma um remédio para sobreviver durante o dia, se blinda, né? Não sei se enxerga essas blindagens, né? As pessoas eu preciso me blindar para suportar aquilo, ou então a mulher, ela é muito forte, ela passa por tudo isso. Guerreira. As pessoas têm que entender também suas emoções, né? Pois é, mas tem que entender, como vocês analisam isso? Então, eu acho que a medicação, primeiro, que a gente não pode também desmedicamentalizar tudo, dizer que não precisa de medicamento. Precisamos também tirar um pouco essa ideia que eu não vou, eu tenho bipolaridade, é um transtorno que sim, muito provavelmente você vai precisar de medicação para o resto da vida, porque o seu cérebro tem uma funcionalidade específica que vai te dar sintomas específicos que podem, dependendo do grau, serem ou não controlados por hábitos comportamentais. Então, quando a gente diz eu não posso viver a vida toda com medicamento, você não pode viver a vida toda com medicamento desde que aquele medicamento não tenha entrado na sua vida para lhe auxiliar realmente a lidar com questões ali hormonais, funcionais. Uma coisa eu estou usando a medicação para eu
acordar de manhã para eu passar o dia sem crise de ansiedade, para eu passar a noite e ter que dormir, para eu conseguir não sentir isso ou aquilo. Isso é silenciar determinadas questões que poderiam ser tratadas com mudança de hábito, terapia, atividade física, mudança alimentar, porque a gente se intoxica também de diversas formas. Eu tenho pacientes, pacientes com quadros de ansiedade elevadíssimos. Quando eu vou perguntar para eles sobre alimentação, eles ficam se perguntando, porque a doutora Evelyn é doida, tá me perguntando de alimentação. Gente, eu tinha uma paciente com crise de ansiedade severa o dia todo, com crise de pânico, fui verificar a questão da alimentação, estava tomando uma jarra de café. Meu querido, você está tomando uma jarra de café, você não vai dormir bem, você vai ficar ansiosa mesmo, você vai ter pico depressivo, você vai ter sensação de arritmia, você vai ter abstinência. Claro. Então é óbvio que esses elementos estão aí. O elemento químico ele é importante e ele precisa, inclusive, ser levado em consideração as questões que estão por trás da utilização. Mas ele não pode estar para silenciar. Ele não pode estar sem que você esteja fazendo tratamentos que vão diversificar aquilo ali. E muitas das vezes você vai a um psiquiatra e ele faz o quê? Você leva a receita que você tinha anterior, ou você vai para consulta com ele só troca a receita, atualiza, repete as mesmas coisas, mal pergunta como você está, não vê nada da sua historicidade, porque assim, o papel muitas das vezes não é a função, mas muitas das vezes vai ali para controlar sintomas. Mas e as outras coisas que fazem parte desse indivíduo? Se não estiverem sendo levadas em consideração, essas medicações vão aguentar até um determinado momento, elas vão precisar ser aumentadas, porque aquele organismo vai continuar em sofrimento. Que é que eu estava falando aqui, você encontrou um tumor, né? Você encontrou um tumor ali, você vai ali tratar um tumor na cabeça, te dá dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, não vai parar de ter dor de cabeça. O tumor vai continuar crescendo, uma hora você descobre que já mexeu em tudo. Você vai aumentar essa medicação para lidar com uma coisa que você não tratou. Isso mesmo. Então, a medicação ela é útil? É. Tem casos e casos que precisam, sim, da medicação, mas muitos não. E aí eu vejo isso muito claro na dúvida dos pais, né, que às vezes eles já afirmam durante o atendimento, é caso de medicação, né, Aline? E aí eu falo cautela, porque nem todos os casos, por exemplo, meu filho não está conseguindo prestar atenção nas aulas. Eu vou dar a Ritalina. É TDAH, eu vou dar a Ritalina. TDAH, eu vou dar a Ritalina. Então, assim, mas porque o meu sobrinho, o pai dele falou que funcionou. Às vezes o que funcionou para aquele indivíduo não funciona e não é o caso do seu filho. Então, é muita cautela. Existem os especialistas, como eu falo, eu sou psicóloga, eu não sou médica. Então, eu vou encaminhar a senhora para uma investigação e o profissional especializado vai lhe dizer se é necessário ou não. Sim. Porque hoje crianças muito pequenas estão à base de medicação sem necessidade alguma. Então, é muita cautela. Aí daí vem todos os problemas. Isso. Hoje a gente chegou ao final e eu queria que cada um fizesse uma breve consideração final, falando da mensagem desse Setembro Amarelo. Por favor, começa, doutor Marcelo. Eu queria agradecer o convite da Universidade Federal do Maranhão, né? Que a gente fez estudamos, formamos nossa base aqui, né? Na história universitária, e dizer que é importante, esse é o papel de todos nós, enquanto profissionais de saúde, é promover a educação. Eu acho que esse programa está levando com certeza a educação. Muita gente que está assistindo vai acender o sinal amarelo e busquem logo seus terapeutas, seus psicólogos, porque você começando precocemente essa análise, você vai ter uma estrutura melhor para poder enfrentar o dia a dia. E prestem atenção mais a seus filhos, prestem atenção mais aos seus jovens, suas crianças. Eu sempre dizia, eu perdi muitas oportunidades quando meu filho era pequeno, de emprego, no interior. Por quê? Porque eu tinha que fazer esse sacrifício naquela época para que eu pudesse dar a ele a estrutura para que ele, agora com 18 anos, pudesse estar o ser humano que ele é. Então, às vezes, a gente está pensando num mundo muito de hedonismo, muito de felicidade, eu deixo meus filhos aqui, posso viajar para a lua de mel com minha esposa e está esquecendo das suas obrigações. E essas obrigações um dia vão chegar. Sim. E quando ela chega mais tarde, vai precisar da ajuda desses profissionais aqui, nem para resolver, mas para amenizar o sofrimento que poderia ter sido evitado. E para muitas das vezes lidar com as consequências dessas irresponsabilidades que infelizmente muitos dos pais cometem com seus filhos. Eu até falei aqui no começo, aqui nos bastidores, estava conversando que quando eu descobri que eu estava grávida, eu tenho um filho de 16 ou de 6, quando eu descobri que eu estava grávida, a primeira coisa que eu fui estudar foi
comportamento infantil. Por que comportamento infantil? Porque eu preciso aprender a lidar com aquele ser que eu vou gestar, maternar, cuidar, educar. E se eu não fizer isso de uma forma consciente, se eu simplesmente fizer isso de uma forma instintiva, que é muitas das vezes o que é feito, mas fizeram comigo, meu pai fez assim comigo, minha mãe fez assim comigo, eu tô aqui vivo. Gente, infância e adolescente não é um lugar de sobrevivência, não, é um lugar de vivência, aprendizado, crescimento. A gente vê hoje, sou especialista em relacionamento, eu vejo casais entrando no meu consultório, lidando um com o outro de uma forma totalmente disfuncional. Por quê? Porque tudo lá de trás não teve base, não teve aprendizado sobre as emoções, não teve aprendizado sobre dialogar. Então, se a gente não dialoga, os sofrimentos vão sendo engolidos e eles, uma hora, eles vão transbordar. E, infelizmente, às vezes, eles transbordam sim com o suicídio. É o transbordamento de tudo isso. É o final da linha ali, mas que já vem de uma história ali da criação, da infância, adolescência, convivência familiar. Falar sobre alunos que às vezes têm dificuldade de concentração. Você vai ver aquele aluno de dificuldade de concentração vive num ambiente familiar com violência intrafamiliar. Ele não vai ter concentração, gente, ele vai ter branco na hora da prova. Então não dá crescimento e qualidade emocional para poder lidar com as questões dele. E aí a gente vai lidar literalmente, ou a gente vai pegar já aquela pessoa em um quadro quase suicida, ou já tendo tentado várias vezes e aquela coisa sendo ignorada e a gente vai deixando a coisa passar. Então assim, prestem atenção quem está do lado de vocês, notem características ali, realmente prestem atenção, não só passem na porta do quarto dos seus filhos e assim, aí, foi tudo bem? O dia foi bom? Porque ele vai dizer foi e acabou a conversa. Sente com ele lá antes de dormir, sabe? Dê uma conversada na real, fale um pouquinho de você. Às vezes a gente esquece de falar da gente, por exemplo, e os filhos olham a gente como se a gente fosse imbatível, e é nesse momento que eles também querem se mostrar imbatíveis, e aí não verbalizam as dores. Então ouçam, prestem atenção. As considerações que eu quero fazer é que a campanha do Setembro Amarelo já existe há um bom tempo, né? Então, assim, você que está em casa, todos nós profissionais, escolas, famílias, compartilhem, né? Cada qual fazendo o seu papel. Eu acho que a gente tem probabilidade, sim, da gente falar cada vez mais sobre a saúde mental, para a gente minimizar, diminuir esse índice tão alto que hoje, né, no mundo a gente tem de casos de suicídio. Dialogar é uma das coisas, né? Às vezes a gente pergunta para o filho só como foi a sala de aula, mas observem a sala da sua casa, aquele filho que só fica dentro do quarto, que não tem interação, socialização, que não conversa mais com você e pai. Então é colocar o filho, por mais crescidos que já estejam, né? Que às vezes eles são tão altos, né? Mas coloque no colo, dialogue, sente com seu filho, busque a escola, busque ajuda, né? Se precisar, fale, se precisar, recorra, né? Então, assim, a ajuda nunca é demais e tratando-se de saúde mental é essencial. Quero agradecer. Eu é que agradeço, a TV UFMA agradece a vocês, a fala muito boa, muito importante, necessária. Sempre a gente falar, esses fóruns, para ter essa conversa aberta, franca, e para as pessoas entenderem que as conexões, que o tratamento desde cedo são muito importantes. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, e o programa Sem Filtro fica por aqui, mas lembrando para você acompanhar a programação da TV UFMA e o programa Sem Filtro na íntegra no canal do YouTube. Até a próxima!